Ótimo dia, gestores pragmáticos, novamente aqui no podcast Especialistas em Gestão, porque o cliente tem sempre razão? Não, aqui não, meu parceiro. Cliente, você não tem razão aqui. Aqui o especialista tem sempre razão. Meu nome é Rafael Barreto, eu ensino empresários a aumentarem seus lucros, dando mais tempo livre e qualidade de vida para si mesmos. Bacana? E hoje a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. Por que terceirizar? Porque você vai terceirizar justamente para um especialista, legal? E é isso que a gente vai conversar hoje. Lembrando sempre as duas perguntas que a gente tem que responder. A primeira é, o que eu vou aprender hoje? Você precisa pensar em terceirizar seu recrutamento e seleção. Por que, Barreto? Vamos trabalhar com uma das empresas que a gente fala bastante aqui, Madalena Brigadeiros. O que ela faz? Ela faz brigadeiro. Ela é especialista em quê? Em fazer brigadeiros, bolos, etc e tal. E recrutar pessoas, ela é especialista nisso? Não. Quando você vai pintar uma parede, você pinta uma parede ou você chama um pintor? Ah, você pode pensar, eu pinto. Tá, fica bom como um pintor? Ou tu gasta mais tinta, se suja todo, fica uma porcaria a tua parede? Fica ruim, tá, irmão? Tu acha que fica bonito? Pergunta pra tua esposa. Fica ruim. Tu vai lá e chama um pintor. Legal. É a mesma coisa um recrutador. Você faz brigadeiro, você faz pizza, vende autopeças para caminhão, como o Natan e o Luciano vieram aqui, mas tem gente que é especialista em recrutamento e seleção. E na falta de um, eu trouxe dois especialistas em recrutamento e seleção, e são os dois que hoje eu trabalho. Legal? Então, os dois, na maioria dos clientes que eu vou, pessoal, eu mando inclusive os dois contatos, tá? Eu mando os dois contatos por quê? Porque é legal até para o cara ver a aderência, né? Pô, gosta mais de um, gosta mais de outro, etc e tal. Então, são os dois que eu trabalho, que eu indico para todos os meus clientes. E se der BO com meus clientes vão primeiro em mim para depois ir neles. Então, eles já vão tomar logo duas voadoras se os caras não gostarem do trabalho deles, tá certo? Mas isso, até hoje, nunca aconteceu. Bom, vamos começar então com o Eliseu, que é da Tect Consultoria. Meu amigo, fala um pouquinho de você. Rafael, obrigado, primeiramente, aí pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco aí do que a gente tem de vivência no mercado. Muito prazer, Luiz. É um prazer estar aí com vocês. Bom, eu tenho 30 anos de janela aí de gestão de pessoas, focado aí não só em recrutar, como desenvolver, treinar, qualificar, planejar, trabalhar no processo 360 de recursos humanos, né? Mas o maior desafio que a gente tem observado, não só nos dias de hoje, mas nesses 30 anos que eu tenho de experiência, justamente é o processo de recrutamento e seleção, né? Então, é uma oportunidade muito boa da gente compartilhar, né? E é uma oportunidade também da gente fazer negócio, por que não? Então, estou aqui à disposição e vamos que vamos. Muito obrigado pelo convite. A gente é parceiro em algumas empresas, né? Eu acho que tem umas duas ou três que a gente trabalha em conjunto, né? Carlito Autopeças é uma, Ankei é outra, né? Sim, Chegamos a trabalhar na Space juntos, muito legal, cara. Maravilha. Luizão, meu parceiro, fala aí um pouquinho sobre você. Fala aí, Barreto, obrigado aí pelo convite. Eliseu, um prazer aí conhecê-lo. Obrigado. E vamos tentar trazer um pouco de conteúdo aí sobre RH, né, que a gente adquiriu durante algum tempo para ajudar o pessoal que está nos assistindo, né, a ser mais assertivo no processo seletivo e principalmente explicar o porquê terceirizar, né? Exatamente. O Luizão deve aparecer aqui várias vezes, né? Porque hoje ele está como recrutador, né, de pessoas. Amanhã ele pode vir falar sobre sociedade, que ele tem 48 sócios. Amanhã ele pode falar de coworking. E aí a gente vai conversar várias vezes com o Luizão aí. Muito obrigado, meus amigos. Vamos lá. Então eu gostaria de saber de vocês, começando com o Eliseu. Vamos logo com o pé no peito. Por que eu vou terceirizar o recrutamento e seleção, uma vez que, supostamente, e lembrando que a gente fala muito aqui para micro e pequena empresa, tá? Supostamente, o empresário de micro e pequena empresa, ele fala, é um processo simples. É captar o currículo, chamar uns caras para bater um papo e escolher um. Por que eu vou ter esse custo? Por que eu vou terceirizar? Me conta, Eliseu. Bom, primeiro é um ponto muito importante em relação à área de recursos humanos, né? Vamos dividir em duas partes. Tem oportunidades de empresas familiares que cresceram, né? Não tem as suas áreas de recursos humanos
E os administrativos, o próprio dono da empresa, ele acaba fazendo esse processo e muitas das vezes não tem o know-how, não tem o conhecimento e acaba não tendo também essa assertividade. Então, o grande desafio que a gente tem é mostrar, né, para essas empresas que terceirizando eles vão ter mais sucesso, porque na verdade a gente tem o know-how de avaliar não só o perfil técnico, né, mas muito mais o perfil comportamental, né? Onde essas empresas elas têm admitido em 2, 3 meses demitido porque ela não se preocupa muito com o comportamento e aí vai, né, esse ciclo vicioso. Então, contratando uma empresa especializada acaba tendo uma diferença, porque o profissional ele vai fazer parte da família e crescer junto com a empresa. Isso é um ponto muito importante. E também em relação às empresas grandes. Tem empresas que o RH hoje ele tem uma sobrecarga muito grande, né, de responsabilidade e por conta disso ele não tem condição de fazer um recrutamento muito mais apurado, mais especializado. E é onde que entra também um processo de terceirização, onde nós, né, com os nossos conhecimentos, nós conseguimos compartilhar, né, avaliando o perfil, avaliando o comportamento, avaliando a técnica, avaliando o cognitivo, avaliando de uma forma 360 graus e oferecendo o melhor para a empresa, né, que é a pessoa para ter um bom desempenho, uma boa produtividade e fazer com que seja assertivo esse processo contínuo. Que legal. Luizão, por que terceirizar? Eu acho que a gente tem que separar em alguns pontos também, né? Eu vejo que hoje um micro e um pequeno empresário, no geral, ele é o faz tudo na empresa dele, né? Ele está preocupado com a entrega da empresa, ele está preocupado com o contábil da empresa, ele está preocupado com o RH da empresa. E é óbvio que quando a gente divide muito tempo, a gente acaba se dedicando mais a um, menos a outro e não consegue, né, assumir todas as responsabilidades de fato. Um bom processo seletivo, a gente aqui gasta em média 20, 25 horas para fazer um processo seletivo. E é um tempo que geralmente o empreendedor aí não dispõe, né? Segundo, as ferramentas que nós temos como especialistas são muito diferentes do que uma empresa que não é de RH dispõe, né? Então nós dispomos de psicólogo na equipe, nós dispomos de testes comportamentais, nós dispomos de sistemas adequados para isso. Então isso nos dá uma assertividade e uma segurança maior no processo seletivo. Cara, animal a resposta dos dois, eu gostei tem bastante. Mais um detalhe Perdão. só, Barreto, que é importante, que é o custo, né, cara? Se você for ver o quanto custa a sua hora como empresário para você se dedicar a essas 20 de um processo seletivo, você vai ver que não compensa. É muito mais barato você terceirizar o que não é o core da sua empresa. Legal, falando disso, essas 25 horas, você está falando 25 horas de trabalho. De 25 trabalho. horas corridas mesmo, Exatamente. assim, de trabalho. Pô, tá muito legal. Desde a divulgação da vaga até a entrega dos candidatos. E aí já apareceu uma coisa muito legal, né, cara? Como é que tá a tua hora do empresário, né? E aí tu multiplica por 25 para ver o custo disso. Então, beleza, tu já pensa nisso. Cara, quanto é que vale a tua hora? Mas assim, o quanto vale, não quanto tu tira hoje. Porque tem gente que já tá pensando, bom, como eu não tô conseguindo tirar nada, eu não tô valendo nada nessa vida, então já é mais barato. Não, aí que tá o problema, né? Se tu já não tá tirando nada, tu tem que se dedicar a outros pontos. Tu continua sendo muito valioso. Tu pode não estar recebendo no momento presente o que você merece, o valor do teu trabalho, mas você continua sendo muito valioso. E aí, pensando nisso, cara, 25 horas minha é uma grana, velho. Graças a Deus, realmente eu não tenho que fazer isso. Exatamente. Eu tenho que terceirizar. E muitas, é o que você falou, muitas vezes o empresário não tem essa conta, né? Do quanto custa, do quanto vale a hora dele. E a gente tenta elucidar isso quando vai apresentar a empresa. Eu uso muito isso, já vou te passar a palavra, Eliseu. Eu uso muito isso quando eu pego o cara, por exemplo, no balcão, né? Tu pega o chefe no balcão, tu pega ele... Cara, tem um cliente novo que em breve ele vai estar aqui com a gente. Pô, ele tem uma transportadora e ele tem 2 mecânicos. Tu encontra todo dia o dono todo... Encontrava todo dia o dono todo sujo. Unha suja. Cara, vai pra linha de frente, vai vender, vai divulgar a tua marca. Não, ele era o cara que tava sempre embaixo do ônibus, do caminhão. E aí, da mesma forma, né, cara? Tu tem 2 mecânicos. Foi muito engraçado, eu tava com ele ontem e ele tava numa reunião comigo e o cara falou, pô, tu consegue tirar a caixa de câmbio pra mim lá, que eu tô com dor nas costas? E aí ele tava levantando pra ser o auxiliar do mecânico. Ele é o presidente da empresa, ele é o dono da empresa. Eliseu,
Bom, vou te passar a palavra que eu tenho uma pergunta para você. Depois eu vou eu queria complementar algo muito importante que o Luiz falou em relação a custo, né? Porque a dor muito do empresário é que ele não consegue fazer a conta admitindo, né? Então, quando ele faz, né, a contratação, depois de 3 meses demite, e passa-se o tempo, contrata outra pessoa e vai demitindo, justamente por não ter a especialidade, né? Se ele transfere essa dor dele, né, e a gente transforma em oportunidade, o custo fica muito menor, só para complementar o que você falou, Luiz. Sem dúvida. Muito importante isso daí. Isso é perfeito, porque, cara, eu admito eu tenho custo, eu demito eu tenho custo, então eu fico nessa brincadeira. Só que, cara, eu vou te falar, um custo muito mais custoso, se eu posso falar assim, é o custo de tempo. Porque se eu tô contratando um maluco, é porque eu preciso do maluco. E aí, passam-se 3 meses, não é ele. Cara, já passou, irmão. Já passou 1/4 do ano. Aí tu coloca um outro, não dá certo. Já foi meio ano que tu ainda não conseguiu encaixar aquilo ali. Além de você estar tendo o trabalho de treinar uma pessoa, admitir, demitir, tu também tá tendo o trabalho de suprir aquele buraco, aquela falta que a pessoa tá fazendo. E fora a imagem da sua empresa, né? Porque se é uma pessoa de frente e que tem uma rotatividade alta ali, o teu cliente vai falar, porra, mas toda hora vem aqui, é um diferente que me atende, né? Então... É um ponto muito importante, porque quando eu já tive até exemplo de cliente que tinha uma rotatividade muito grande, e eu falei para ele, se você não deixar eu trabalhar, eu prefiro sair do jogo e não te ajudar, porque não dá, tá? Deixa eu cuidar, né, do que eu sei, que é de pessoas, e você cuida do seu negócio, né? A pessoa, às vezes, o empresário, ele quer mudança, mas a mudança não está nele. E acaba tendo esse problema muito grande. Então, a oportunidade que está justamente a gente compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, né? Oferecendo um custo-benefício menor para ele, né? E uma qualidade, né? E excelência nos candidatos, né? Que estão preparados e qualificados para entregar o melhor para ele. E, cara, você falou essa parte de como é que você é visto pelos clientes. Eu atendo uma administradora de condomínio. E esse é meu problema quando eu tenho que trocar o gerente dos condomínios, né? Então... Um gestor de condomínio atende aí de 25 a 40 contos, dependendo da complexidade, e aí eu encontro alguém ali que não serve mais para a empresa. Só que, cara, eu vou ter que trocar a pessoa, mas são 25 condomínios que eu vou ter que falar, então, você não vai falar mais com o Eliseu a partir de amanhã, você vai falar com o Luiz. Cara, é sempre um momento muito delicado, porque o cara fala, porra, vai trocar, beleza. Só que, se eu trocar pro Luiz e o Luiz mandar bem, beleza. Se o Luiz não mandar bem, eu tô na roça, porque eu vou ter que trocar o Luiz, aí já é troca da troca. Sim. E segundo, tem uma coisa muito importante com isso que você falou. Existe o que a gente chama de âncora, tá? De repente o cara nem te atende tão bem, mas você já tá com ele há 2, 3 anos, você tá acostumado. Então o teu corpo, ele de alguma forma, ele tolera, ele aceita o cara. Quando vem uma mudança, às vezes o cara não aceita. É muito comum, por exemplo, quando eu fazia curso, eu fazia numa sala. Aí eu mudava para uma sala melhor, aqueles que faziam na outra sala comigo, que não era tão legal, falavam, pô, mas a outra sala era tão boa. Por quê? Porque o cara estava acostumado com esse negócio. Então toma cuidado na hora da troca para você ser assertivo. Até na demissão eu falo muito isso, tá? Tem muitas vezes que o gestor tá com a faca na caveira e ele fala, cara, eu vou demitir porque ele não serve para aquilo que eu preciso. Eu falo, beleza, de 0 a 10, qual a nota dele? A nota dele é 7. Eu falei, então 7 ele passou de ano. Não, Barreto, mas eu preciso de um cara 8, 9. Eu falei, legal, e se a gente contratar um cara que é nota 6? Tu já parou pra pensar nisso? Porque vocês querem também, meu irmão, vocês querem o Chuck Norris na parada, Então. Só que o cara ainda não passou nem pelas Tartaruga Ninja, né? O salário é de Tartaruga Ninja do que o Chuck Norris no bagulho. Mas sabe de uma coisa? Às vezes o problema também está na gestão, já não é no dono da empresa, na gestão. Porque ele troca, já virou um ciclo vicioso, né? E para ele nunca o funcionário é bom, né? Sempre aquele que entrou não tem uma qualidade, não tem uma competência, então ele vai trocando. Será que às vezes o problema não está na gestão? Você fazer com que esse gestor ele tenha um preparo melhor, uma qualificação melhor, né? Uma competência melhor para ser líder, entendeu? Além da gestão, Eliseu, eu acho que também muitas vezes o empresário não sabe o que ele quer, né? É comum a gente conversar antes de abrir a vaga para alinhar um perfil, e quando você pergunta, beleza, quais são as atividades exatamente que essa pessoa vai fazer? Putz, ele vai auxiliar aqui no setor tal. Tá bom, mas o que é auxiliar no setor tal? Trava. Então, não sabe. Né? Então eu acho que é importante
antes de começar o processo seletivo, a gente poder definir as atividades e para realizar aquelas atividades, qual o perfil comportamental que aquela pessoa tem que ter, quais os conhecimentos que a pessoa tem que ter, é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude que a pessoa precisa ter. Aí a gente começa a partir de um ponto interessante para abrir aquela vaga. Né? Até para facilitar a gestão depois, você vai saber o que cobrar da pessoa. É legal isso daí que o Luiz está falando, porque assim, descrição, né? Qual a descrição de cargo? Né? O que tem de atividade, responsabilidade, competência, né? Isso daí, e muitas das vezes também horário, salário. Quando a maioria das empresas, quando oferece, né? Olha, você vai trabalhar para mim, legal. Então, olha, eu tenho essa vaga X. Ah, mas como? Eu tenho essa vaga, mas não sei qual é a responsabilidade. E muitas das vezes nós temos que desenhar isso daí. Muitas das vezes eu faço, desenhar, olha, entrega para ele essa responsabilidade que você precisa, pelo conhecimento que a gente tem, ajuda muitas empresas que não têm uma descrição de cargo definida. Isso é muito importante. Inventamos um novo produto aqui, é o processo seletivo de empresário. A gente vai te demitir, maluco, e vai procurar uma pessoa para tua vaga. E aí, galera, entra meu trampo. Tá? Aí entra meu trampo muitas das vezes. O empresário chega e fala, não, eu falei, irmão, calma, velho. Tu quer um cara nota 10, mas tu tá pagando algo nota 5, nota 6. Né? Então, assim, não funciona assim, né? Tropa de Elite 1 quer rir, tem que fazer o outro rir também, cara. Então, assim, vamos devagar nesse sentido. E eu anotei tudo que vocês falaram, mas eu quero voltar um pouquinho. Você falou, não, justamente esse lance da micro e pequena empresa, né? Não, porque tem muitas empresas que não têm o departamento de RH. Micro e pequena empresa não tem departamento de RH, velho. Eles têm um cara no ADM que ajuda, na maioria das vezes, a contabilidade a fazer o departamento pessoal, entendeu? E aí eu tento pegar um líder, alguém, para começar a trabalhar um endomarketing, que é o marketing para os colaboradores, para conseguir trazer um pouquinho disso. Eles não têm essa cultura, tá? Eles não têm essa cultura. E aí realmente vem o que a gente chama de sobrecarga. É justamente isso, né? Por exemplo, Madalena Brigadeiro, isso é muito interessante. Tô lá zapeando Madalena Brigadeiros, nossa senhora, torta vó Olga, que delícia. Nossa, um bolo de chocolate, maravilha, que gostoso. Nossa, não sei o que, torta de cookies, legal. Daqui a pouco aparece, temos vagas de cozinheiro. Mesmo eu que tô na rede social da Madalena Brigadeiros, eu não tô procurando vaga, eu tô querendo comer brigadeiro. E aí eu não sei, lógico que sempre um passa por outro, mas eu não sei a real utilidade daquilo ali. Eu sou descrente nessa parada. Eu já sou mais a favor de passar para alguém. Lógico, você pode perguntar para os seus colegas do lado, falar, você tem algum currículo, tem alguém que está precisando, para de repente trazer currículos, não tem problema nenhum isso. Mas isso não quer dizer que as pessoas certas estarão lá, né? Eu vejo um pouquinho isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fatiar o teu trabalho. Eu, como consultor, vou cuidar da tua parte administrativa, mas eu já fatiei o meu. Antes de conhecer Luiz e Eliseu, eu fazia esse trabalho. E eu falo, eu consigo selecionar pessoas. Não tão bem quanto vocês, mas eu consigo selecionar pessoas. Você fazer uma boa entrevista, eu tenho minhas ferramentas, etc e tal. O problema está no recrutamento. Cara, se eu for atrás e pegar 8 currículos, é bem provável que eu fico... Eu vou falar uma palavra ruim aqui, tá? Pra vocês entenderem bem. O menos ruim. Não é o pior, é o menos ruim, né? Que eu vou falar assim, o menos pior. Por quê? Porque eu tô com 8 currículos ali, eu tenho pouca massa para trabalhar. Agora, uma pessoa que pega 30, 40, 50, 60 currículos e faz várias triagens, ele vai conseguir pegar um profissional melhor que eu. Na maioria das vezes, os caras que vocês selecionam e mandam lá para as empresas, 3 ou 4, eu entrevisto depois. Uhum. E aí eu entrevisto junto com o empresário, então eu faço a peneira da peneira. E aí eu acho que fica muito legal. Por quê? Porque aí já passou os 3 melhores e não os 3 menos piores. Porque, porra, vocês já fizeram todo o trabalho, apareceu ali 3 ou 4 e, poxa, que legal. Mas as empresas também não sabem, né, o tempo que a gente gasta para fazer o trabalho. Né? Não é simplesmente a gente triar o currículo. Né? A gente tem as ferramentas, não só da Tech Consultoria, a gente paga outras ferramentas aí que nos ajudam bastante. E para a gente chegar num cargo, independente do perfil, seja operacional, comercial, então, ou executivo,
A gente busca aí 200, 300, 400, 500 candidatos para, às vezes, a gente peneirar para chegar a 10. E aí a gente entra num processo de avaliação já do currículo, e muitas das vezes é a idade, né? É o nível de educação, é a residência, é a estabilidade profissional, é o tempo que ele tem, né, de experiência, se ele está dentro do perfil. E aí a gente entra em contato com o candidato, muitas das vezes ele se interessa, ou ele está trabalhando ou não está trabalhando, e a gente faz uma pré-entrevista, a gente faz uma avaliação dele profissional, a gente busca entender um pouco nas redes sociais. Então a gente faz um trabalho completo. Quando, olha, tá por um Barreto, sabe o que ele faz? Eu desisto da vaga. Então tem muita gente mesmo, né, que não... em relação ao trabalho, né, não sei se está mais preocupado em emprego ou trabalho. Então, para nós é muito complicado. E quando a gente tira de 400, 500 para chegar a 3, a gente já perdeu, não, muitas das vezes não é nem as 25 horas, muito mais do que isso que a gente faz, né? Trabalhar fora do horário para nós é normal. Para a gente buscar, né, atrair os melhores profissionais e entregar para os nossos clientes. Então é muito mais do que isso. E dependendo do cargo, né? Por exemplo, toda semana, 2 ou 3 pessoas falam, Barreto, tem um vendedor bom aí? Cara, vendedor, se você é vendedor, cara, se você é vendedor de verdade, tá ligado? Se você é um cara que tem a tua rede de contatos, se você é um cara que tem comunicação, se você é um cara que traz resultados, você é uma mosca branca no mercado, tá? É isso, entendeu? E você tem que ser remunerado para tal. Então o cara vira para mim e fala assim, pô, Barreto, tu tem algum vendedor bom aí? Tá, e o que acontece? Ah, eu vou pagar ele só a remuneração. Tá, mas tu não vai pagar uma ajuda de custo? Não, ele, pô, se ele é vendedor bom, ele vai vender pra caramba. Tá, mas ele tem que conhecer a tua empresa. Ah, tu quer que ele use o carro dele, tu quer que ele trabalhe 3 meses pra você e tu não quer pagar nada pra esse cara. O cara é bom, o cara custa o valor dele, tá? Então toma cuidado um pouco com isso. E eu quero pegar isso que você falou, 500 currículos para 10. Isso dá 2% do funil, do rate de conversão, digamos assim, de 500 currículos para trazer 10 caras mais ou menos para de repente fechar em 1, 2 vagas. Uma vez eu estava numa escola de idiomas, fala, Barreto, você faz o processo seletivo? Faço. Sentou uma pessoa na minha frente, eu entrevistei a pessoa, ela falou, a gerente perguntou, e aí, o que você acha? Eu falei, tá, legal, vamos ver as próximas. Ela falou, não tem próximas, só tem essa. Um currículo, bro? Um currículo, tu quer saber se é essa pessoa ou não é? Você não tem opção nenhuma, né? Não me deu outra opção. Meu amigo, é muito ruim esse processo seletivo, velho. É horrível, cara, entendeu? Não é seletivo, né? Você não seleciona. Pois é. Você tá pegando na rua, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas entrarem. E detalhe, né? Se vocês fazem o trabalho e chegam 2, 3, 4 pessoas, eu entendi que o trabalho já foi feito, chegou 2, 3, 4 pessoas. E mesmo assim, se eu falar não gostei das 4, vem mais. Agora, uma não, foi um currículo. Você tá falando de 500 para ter 10. Pelo amor de Deus, para de fazer esse trabalho. Detalhe, quanto é que é minha hora como consultor? Quanto é que é a hora do gestor? Cara, perdeu ali, até porque eu estava organizado para o processo seletivo, foi a manhã toda. E depois, lógico, tá, eu vou caçar o que fazer, mas assim, eu estava planejado o quê? Para processo seletivo. Então assim, cara, tu perdeu a hora do consultor, tu perdeu a hora do gestor e não teve nada a ver, né? É muito louco isso. Agora, vamos lá. Vocês falaram bastante de ferramentas. E aí, que ferramentas são essas que vocês usam para me entregar um colaborador mais assertivo, né? Agora eu queria saber o nome das ferramentas, o que é utilizado de verdade, como é que funciona isso? Vamos lá, então. As nossas ferramentas aqui, o que nós utilizamos, elas são diferentes, de captação e depois para seleção, tá? Então, para captação, nós usamos alguns sistemas aí online que permitem que a gente tenha a opção de escolha, né? Para não cair nessa questão aí de ter uma pessoa para uma vaga. Então, nós temos vários bancos de currículos que a gente assina e que nos dá hoje mais ou menos, tá, uns 800 mil currículos aqui na Baixada Santista. Cacete! A região tem 1.800, né? Então, assim, quase metade da região está cadastrado nesses 3 bancos que a gente utiliza hoje. Claro que tem gente que está na mesma, nas duas, né? Então, não é esse número final, mas ainda assim uma quantidade grande. Depois a gente parte para a seleção de fato, né? O que nós fazemos aqui.
entrevista por competências, feita por uma psicóloga treinada e especialista nisso, e depois a gente aplica o DISC em todo mundo. DISC é um teste comportamental americano, que já está há muito tempo aí no mercado, enfim, são as ferramentas que nós utilizamos aqui para levantar comportamento e técnica. E você, Eliseu? A gente utiliza bastante o LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta que a gente tem um público aí muito grande, não só a parte de executivos, mas também a parte operacional, né, administrativo e comercial. A gente assina outras plataformas, né, a Cato, Infojobs, a gente tem a nossa própria plataforma do Facebook, o Instagram, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, né, onde que a gente tem alguns profissionais que atuam, né, garimpando esses profissionais para nós. E obviamente quando a vaga lá existe, a gente vai aí publicando, né, e a gente vai filtrando os perfis. Aí quando entram, né, na plataforma em si, a gente usa também o DISC, a gente usa a Solids, né, é uma plataforma muito legal, comportamental, né, que tem nos dado um resultado muito interessante, porque para nós o comportamento, volto a dizer, é muito mais importante do que a técnica. Não adianta contratar um currículo maravilhoso que em 3 meses a empresa vai demitir o comportamento. Então a gente trabalha 100% aí focado na parte comportamental, alinhado com a técnica, para que a gente tenha um bom resultado. Está bem alinhado aí o nosso trabalho com o Luiz. A gente tem um número muito grande aí de currículos, a gente recebe em média 2.000, 3.000 currículos por dia, a gente tem muita gente aí, e é legal, de todo o Brasil, né? Porque a gente não atua só aqui na Baixada, a gente atua na capital, no estado de São Paulo, a gente atua também em outros estados do Brasil, então a gente tem um público bastante seleto aí. Muito legal. Cara, você vê 2.000 currículos por dia, 800.000 currículos da Baixada, e você coloca lá no teu Instagram, que tem 3.200 pessoas, tu coloca ali, tenho vagas, me manda meu currículo para o e-mail. Que verdade. E aí às vezes tu recebe 0 currículos, tá? E aí você fala, pô, mas as pessoas não querem trabalhar. Cara, desculpa, né? Nem tua mãe tá vendo o teu Instagram, nem teu filho vê teu Instagram, cara. Eu faço várias lives por mês, a minha esposa não assiste. Então, velho, eu colocar temos vagas lá, não sei se vai funcionar. Vocês falaram... E tem só um detalhe, Barreto, ainda, que contratar profissional ruim é fácil. Na real, a real é essa. E para vaga ser atrativa para o profissional bom, ela tem que ter alguns cuidados, né? Nós temos algumas vagas que são, de fato, mais difíceis de serem fechadas. E o porquê que elas são mais difíceis? Porque tem menos profissionais, né? Os profissionais são mais escassos. E quando esse cara não está disponível no mercado, você tem que tirar ele de outra empresa. Não tem outra forma de você fazer isso, né? Você não tem como atrair um bom profissional que está livre no mercado de algumas áreas. Porque ele não está livre. Simples assim. E aí que entra a parte, né, de a gente ter uma vaga bem alinhada, com uma pesquisa salarial feita, para você ter de fato um resultado dentro do que você espera, né? Então, a gente falou dos sistemas de seleção, mas vai muito além disso, né? A gente precisa pensar no perfil da vaga, a gente precisa pensar em salário, a gente precisa pensar numa série de coisas onde a gente consegue dar um suporte, né, Eliseu? Acho que mais assertivo aí pro pessoal. Querendo cumprimentar aí do Luiz, um cliente essa semana, ele estava muito preocupado com o time dele por conta justamente de salário, né? Eu falei assim, antes de você, né, tomar qualquer tipo de decisão de demitir ou não, faz uma pesquisa de mercado, eu posso te ajudar. Uma empresa grande, mas não tem um RH também, da mesma forma. Eu apresentei uma pesquisa, né? Ele me passou quanto os colaboradores recebem, eu passei uma pesquisa de mercado dentro da região, dentro do segmento para ele, e os 3 ou 4 colaboradores que estavam insatisfeitos, justamente o que ele falou, a empresa adequou os salários, né? São pessoas boas, né? Que justamente por um ajuste, né, de remuneração, às vezes você acaba perdendo bons profissionais. Então, é muito legal isso daí, não só pesquisa, a gente pode ter um tempo depois, ou outro podcast, para falar muito mais, né, de todos os processos 360 de gestão de pessoas e recursos humanos, que é muito legal, é muito interessante para os empresários. Cara, eu percebo que existe alguns empresários, principalmente quando eles focam muito no dinheiro,
que eles se tornam aqueles caras da negociação ganha-perde. Os caras ganham muito, mas muito, e eles vão ali tentando roer o osso do colaborador, tá ligado? Então, assim, cara, eu já conheci, veio até na minha cabeça agora, um profissional que ganha mais de 150 mil reais, e ele, se puder tirar 50 reais do cara que ganha o salário mínimo, ele tira. E isso daí mexe comigo até no meu comportamento, tá ligado? Eu falo, cara, por quê? Por que isso acontece? E aí ele nunca tem um time comprometido com ele. Mas tem uma resposta. Os valores do dono vão refletir os valores da empresa, né? Não tem jeito. O teu time inteiro vai ser parecido, se deixar para o dono da empresa selecionar, o time inteiro vai ser parecido com ele. Né? Então... E muitas das vezes a empresa cresce, mas ele não cresce. A cabeça dele ainda é cabeça empresário pequeno. A empresa toma uma dimensão muito grande e ainda ele pensou quando ele pagava salário mínimo para o colaborador, entendeu? Em contrapartida, eu tenho também empresários que ganham mais de 150 pau e fazem festa para colaborador, festa em buffet, é aquela pessoa que está super comprometida, entendeu? Então, realmente, é a cultura da pessoa, sabe? Não tem muito a ver. Eu queria voltar um pouquinho... Cara, tu falou uma coisa, Luiz, que eu achei muito legal, né? Às vezes, esses dias, uma empresa me contratou, falou, pô, Barreto, tô no cheque especial, eu entrei, nos primeiros 10 minutos, eu liguei para um gerente geral de um banco, amigo meu, falei, cara, o que tu tem aí? O cara, na hora, abriu o crédito, foi trabalho de 10 minutos. E aí eu peguei um crédito, que ainda era Pronamp, para pagar um cheque especial que a pessoa estava usando. Ou seja, 8 meses de carência. 8 meses de carência. O cheque, o banco, tem banco que está fazendo 14,9 de juros de cheque especial, que isso daí é uma sacanagem. E eu fui para 8 meses de carência, aquele valor que a gente sabe que é menos de 2%. No ano. 14 no ano. Bacana. Eu resolvi isso em 10 minutos. E a pessoa já saiu disso. Cara, a pessoa não está pagando só pelo meu trabalho de 25 horas. A pessoa está pagando por todo o meu networking, por todo o meu estudo, por todo o meu conhecimento. Isso aí. E aí, às vezes, as pessoas, elas realmente pegam, já 25 horas já é coisa pra caramba. Mas Sim. Não é 25 horas também de um ajudante geral, não desmerecendo. É 25 horas de um especialista sênior no assunto. Então, às vezes, acontece isso, né, velho? Poxa, às vezes... vendas tá difícil, vendedor tá difícil. Mas desses 800 mil currículos, tem 2 caras que caíram no teu colo, por quê? Porque as pessoas chegam, aí às vezes a pessoa pede, no outro dia você entrega. A pessoa fala, pô, mano, paguei esse valor aí por meio trabalho do cara? Não, irmão, o contrato era meu, o conhecimento era meu, todo o trabalho foi realizado. Então, valoriza um pouquinho o estudo das pessoas, valoriza um pouco a corrida dessas pessoas, entendeu? Eu falo como consultor. Perfeito. Às vezes as pessoas falam, pô, tu vem aqui, fica falando 2, 3 horas, vai embora. Eu falei, beleza, isso aqui. Isso aqui que você fez. Perfeito. Isso aqui que você fez. Verdade. É importante esse ponto. Pessoal, vocês falaram muito de DISC. O que quer dizer DISC? Na verdade, é uma ferramenta muito importante, né? Que ela tenha um processo para entender muito mais o comportamento. Muito mais do que isso. Ela não avalia a parte técnica. O objetivo dele não é avaliar a parte técnica, mas avaliar, assim, porque a gente tem perfis de profissionais. A gente tem um perfil que mais executa. A gente tem um perfil que mais fala. A gente tem um perfil que mais lidera. Então, o DISC, ele é uma ferramenta que nos dá uma direção para entender o perfil, né, do profissional, aonde que ele pode estar alocado, né? Então é um teste que o candidato a colaboradora faz. É isso, ele responde assim de uma forma bem prática, tá? Ele vai responder um teste lá e esse teste, de acordo com as respostas, classifica ele dentro de 16 comportamentos ali, de 16 características, né? E isso nos facilita para identificar que tipo de atividade aquela pessoa, né, aquele colaborador vai desempenhar melhor. Isso aí. O que quer dizer D? Não me lembro. O I é influente, o D é determinante, não é isso? Não, eu não vou saber. Peguei vocês. Aí você vai pegar pela internet, né? Não, a legal, gente vai no Google, mano. Tudo bem, essa pergunta é legal. Mas eu sei que o primeiro é determinante, o segundo é influente. Se tu conseguir ver aí, Luizão, tu fala pra gente.
Dominante, influente, Dominante, né? cautela e estabilidade. Dominante, Dominância, influente, influência, cautela e estabilidade. cautela e estabilidade. E por que o DISC é tão usado? Bom, Porque tem vários, não tem vários? Tem vários testes. Mas eu vejo que todo mundo gosta de usar o DISC. O DISC, ele nasceu nos Estados Unidos há 30 e tantos anos atrás. Então, ele tem uma assertividade de 96%. Ele foi testado durante 30 anos, cara. Tem uma assertividade grande. Por que não utilizá-lo? Né? Eu acho que a pergunta é o contrário. Tipo, por que não? Por que não usá-lo? Exato. Bacana. Claro que tem outros, tá? Principalmente na área de TI, por exemplo, tem alguns testes que são bem direcionados. E existem plataformas que são especialistas para eles, cara. Então, tem sim alguns casos que a gente aplica outros testes. Mas são muito específicos, tá? Para a área de TI. O resto, o DISC se aplica a todo mundo. Né? Então, acho que ele é muito assertivo e te traz muitos detalhes. Tipo, um relatório do DISC, ele sai 4 páginas, cara, de detalhe. Então... E bate mesmo, assim? Não é um teste da revista Contigo, não, né? Vamos ver se ele tá muito afim de você. 16 respostas. Não, é uma coisa que realmente... vocês conseguem perceber na experiência que é assertivo, aquilo que está escrito no papel é o que acontece? Ele é muito próximo. Ele não é 100% lógico, do perfil, lógico. mas ele está muito próximo do perfil, sim. E aí no dia a dia a gente começa assim a observar, né, que tem muito a ver o resultado do teste com o trabalho que ele executa. Legal. Muito importante isso aí. Eu costumo falar, velho, né? Tem gente que reclama do financeiro, eu adoro o financeiro. Por quê? Porque 2 mais 2 é igual a 4, acabou, né, velho? Agora pessoas, o cara vem... E é muito legal até nisso, né, cara? Às vezes a gente faz uma entrevista de 15 minutos, tu não conheceu nada do cara. Não conheceu nada do cara. Eu lembro da minha entrevista, cara, foi muito legal isso. Da minha primeira entrevista como estagiário, foi em 1999, eu fui entrar na DHL. Mano, eu cheguei todo engomadinho, velho, com a barba feita, com o cabelo lambido de lado. Falei 15 minutos, umas bobagens lá. E eu acho que foi a última vez que eu fiz a barba na minha vida, velho. Depois, mano, eu era um maloqueiro dentro da empresa, cara. Então, não é que eu menti na entrevista, mas você é um personagem na entrevista, né? Ninguém chega lá e pergunta na entrevista, você é pontual? Você fala, cara, bom você tocar nesse assunto, que eu tenho dificuldade para acordar. Eu não gosto de acordar cedo, então às vezes não sou pontual. Vou chegar aqui umas 8 horas, vou chegar 8h30, 8h40, mas pelo menos eu tô sendo verdadeiro no que eu falo. Já teve alguma vez que alguém falou assim pra vocês? Não. Existem, né? Os leões de entrevista. Existem, cara, existem. É muito comum. Tem cara que fala isso? Tem gente que consegue manipular teste. Então, mas a gente pega, dá pra pegar. Depois você consegue pegar. Mas tem gente que, se for alguém que não conhece, por exemplo, o teste aplicando... Se eu aplicar o teste hoje, que faz tempo que eu não aplico, eu talvez passe. Se não for uma pessoa que está ali todo dia aplicando, convivendo, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Né? Eu falo porque não sou eu que faço processo seletivo, mas se eu estivesse ali, com certeza também conseguiria. Então diz que é o teste comportamental, é isso? Isso. O teste comportamental. E tem uma coisa também que é importante, Barreto, que assim, comportamento não está ligado aos valores da pessoa. Então o cara fala, eu quero contratar alguém honesto. Beleza, o teste comportamental não vai pegar isso. Né? Então a gente tem que alinhar a expectativa à realidade. O teste vai pegar alguns traços comportamentais da pessoa. Legal. Você falou de valores, mesmo a gente começa a amarrar outras coisas, né? Tá, e os valores da empresa? Quais são os valores do dono, valores da empresa? Então tem um monte de coisa que você começa a pegar. Eu gosto muito da carta de valores, tá? Eu acho que é muito importante você trabalhar a cultura da empresa. Eu sempre começo com missão, visão e valores. Missão, visão e valores. O pessoal não está motivado, o pessoal não está junto, o pessoal não está unido, tá bom. Cadê a missão da empresa? Cadê a visão da empresa? Cadê os valores da empresa? E os valores, eu até anotei aqui o momento que você falou, os valores da empresa têm também a ver com os valores do dono. Não adianta você chegar e falar assim, cara, honestidade em primeiro lugar, se você é um cara que paga propina para alguém. Todo mundo vai te fazer chacota de você, inclusive, tá? Então, Barreto, mas se eu não pagar propina, eu não ando nesse meio. Bom, aí eu só vou te falar, tira a palavra honestidade dos valores. É isso. Entendeu? Seja íntegro, entendeu?
Não vem falar um negócio, é ética. Beleza, você é ético no teu ramo? Não, você não está sendo ético. Pô, então tira essa palavra, cara. E eu não tô aqui para julgar, eu tô dizendo aqui só para você ser verdadeiro. Tu não vai conseguir fazer uma cultura com valores mentirosos. Tô errado? Não. E tem empresa que acaba não tendo nem missão, os valores e a visão. Eu pergunto pro dono da empresa, né, quando a gente vai realizar qualquer tipo de processo, seja seleção, seja uma consultoria, eu não tenho. Então, precisa criar essa cultura. E a cultura muitas das vezes não tá nele. Legal. Tu tem uma psicóloga que faz esses testes aqui, é isso? Isso. Legal. Mesmo. Poxa, será que a gente consegue fazer um podcast só para falar sobre DISC com ela? Com certeza. Pô, legal. Ela é especialista, ela vai poder tirar todos os detalhes aí. Por que é legal isso, pessoal? Justamente, cara, a gente não tem todas as respostas não, velho. Aqui é a real. Eu, por exemplo, fui perguntar para eles que eu não sabia o que era DISC. E eles mesmo, que não estão aplicando no momento, também não sabem. Por quê? Porque a gente terceiriza. Quem manda é o especialista. Isso é muito legal, porque eu sei que vai dar um corte falando, os caras falando em encontramento de seleção e não sabe o que é DISC. Irmão, se não é a nossa parte, a gente terceiriza, cara. É isso que a gente faz. Eu achei até interessante isso que apareceu aqui. Eu brinco com os meus sócios, cara, que eu sou sócio de Polo EAD de faculdade. Eu não dou aula em faculdade. Eu sou sócio de escola de inglês. Eu não dou aula de inglês. Eu sou sócio de empresa de RH. Também não aplico teste comportamental. No final, eu acho que isso é importante, né? O empresário ver e saber, cara, que ele não precisa ser a ponta do negócio. Ele tem que ser a cabeça. Né? E aí o resto todo mundo você delega, terceiriza, você usa a tua estratégia ali no meio. Mas enquanto a pessoa achar que ela tem que fazer tudo, provavelmente ela vai perder tempo e não vai agradar os clientes dela, né? Não vai estar preocupado com isso. Sabia que quando eu fui montar minha consultoria, eu entrei num conflito muito forte, cara. Por quê? Porque o consultor, na maioria das vezes, ele é especializado em alguma coisa. Então, consultor especializado em supermercados. Eu conheço todos os meus, são vários amigos meus, especialista em supermercado, especialista em açougue, especialista em padaria, especialista no segmento de autopeças, em mecânica. E aí vai. E eu falei, eu não quero isso pra mim, cara. Eu não quero isso pra mim. E hoje essa é a minha força. Eu não entendo bulhufas nenhuma de nada operacional, cara. Então, assim, eu não sei trocar um pneu de um carro, que sai de um caminhão. Só que eu trabalho em 2 autopeças de caminhão. Cara, eu sei comer brigadeiro, mas não sei fazer brigadeiro. Eu atendo médicos. Mas o que acontece? Me deixa a gestão. Me deixa a parte administrativa. E quando aparecer um ponto específico da tua operação, eu ligo para meus amigos especialistas. Então eu brinco, eu sou o clínico geral da consultoria. Eu sou o cara que vou até certo ponto. Chega ali, agora tu precisa de um oftalmologista, irmão. Agora eu vi que tem um problema aí, eu te encaminho para oftalmologista. Então eu vou fazer o quê? Cara, agora vamos procurar. Eu mesmo, dentro da minha consultoria, contratei o consultor de açougue. Então você consegue trabalhar isso. E muita gente, às vezes, vem perguntar, você já atendeu empresa de tal coisa? Eu falo, não. Mas como é que você vai me ajudar? Eu falei, cara, eu falo que gestão, administração, ela serve para uma banca de jornal como para uma usina nuclear. Isso daí? Sim. Administração, uma banca de jornal para uma usina nuclear, o esqueleto é o mesmo, lógico que com suas complexidades. Por isso que muitas empresas acabam quebrando justamente por conta disso. Gestão, ela não tem, né? E aí é o grande desafio que tem justamente, né? Terceirizar esse processo que a gente está falando, né? Essa gestão de recrutamento e seleção para ter um processo muito mais assertivo. A gestão, ela é muito importante em todos os processos. E aí vocês falaram para mim aí do processo seletivo, vocês falaram do chá, né? Que é a competência, conhecimento, habilidade e atitude, né? O que a gente usa com isso? O que vocês fazem com essa informação? Bom, primeiro, né, tendo um perfil já desenhado, a gente consegue identificar ali quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que a gente espera do candidato. Se a gente sabe o que vai procurar, é só a gente levantar o que tem o candidato. Né? É óbvio que para isso a gente tem que usar um teste, a gente tem que usar um modelo de entrevista específico, mas esse é o ponto de partida para a gente buscar, entende? A gente precisa saber o que está procurando para poder encontrar. E o chá ajuda a gente nessa definição de perfil hoje. Então, saber quais são as competências, habilidades e as atitudes que a gente busca em cada candidato.
Pessoal, empresário, você tem que fazer a tua parte, tá? Tem gente que chama de desenho de cargo, tem gente que chama de descrição de cargo. Engenharia de cargo também tem falado muito. Mas é a mesma coisa, né? Eu entendo que é a mesma coisa. Desenho, mesma descrição, engenharia de cargo, legal. Mesma coisa. Tem que estar lá. E aí vocês vão me ajudar, tá, pessoal? Só a parte que eu conheço, né? Então tem que estar lá qual é o cargo, né? O que o cara faz no geral, que a gente chama de missão de cargo, e depois usa as tarefas pontuais dele para saber o que ele vai fazer. Já coloca horário de trabalho, já coloca o salário que tem ali. Os benefícios, horário, tudo. Aí você abre 3 campinhos, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, o que o cara tem que comprovar? Ensino médio, tá? O que o cara tem que fazer? Habilidade. Quais são as habilidades que ele tem que ter? Comunicação, etc e tal. Atitude, a mesma coisa. Tem alguns que fazem até o seguinte: conhecimento, habilidade e atitude necessário para entrar na vaga e conhecimento, habilidade e atitude desejável para ser promovido. Hoje vem muito desejável, é verdade. Então, por exemplo, CNH é necessário, porque senão tu não vai dirigir meu carro. Aí o cara chega lá, conhecimento, né? CNH. A CNH seria conhecimento ou habilidade? Tem uma CNH. Conhecimento. Né? Tá lá, CNH, beleza. Aí o cara fala, não tem o CNH. Irmão, é necessário, você já está retirado do processo seletivo porque é uma vaga para motorista. É. Eu não posso não ter a CNH. Tô falando uma bobagem? Mas tá certo. Não, eu acho que vai até um pouco além disso, né, cara? Tem uma rede de loja de tintas que você conhece, que é nosso cliente, sim. né? E, cara, eu sou fã do método de trabalho deles, né? E ele mandou uma descrição de cargo, ele abriu uma vaga recente comigo, e mandou a descrição de cargos que, cara, era melhor que a minha, pra ser sincero, assim, das minhas empresas, melhor que a minha. As boas práticas aí. Melhor que a minha. Ele teve um bom consultor. Teve um bom consultor. E, cara, muito detalhado, especialmente essa parte aí de conhecimento. Então tinha lá, por exemplo, se a pessoa precisava ter desde um curso simples da área, né, que a pessoa ia atuar, até o máximo que poderia chegar, né? Eu acho que isso direciona muito o processo seletivo, ajuda a direcionar muito, porque você já tem informação do que é desejável, do que é o necessário, e quando você vai procurar, você consegue ficar muito claro para você se o candidato está seguindo essa linha que você busca e até se futuramente ele pretende se desenvolver naquela área e é o cara que vai dar certo, que vai crescer naquilo lá, né? Então são premissas que te ajudam muito no processo seletivo. E outro ponto importante, que a descrição também ajuda internamente, fazer um recrutamento interno, porque muitas das vezes a empresa ela acaba não dando oportunidade para as pessoas que já trabalham lá há um tempo, né? E a descrição, quando ela é muito bem elaborada, justamente você consegue identificar a oportunidade dentro do seu time, né, para dar oportunidade para ele crescer e você buscar outra pessoa no lugar desse profissional que tem oportunidade de se desenvolver. Isso é muito interessante, com essa descrição de cargo, muito interessante mesmo. Cara, eu gosto muito de chamar os nossos colegas aqui de gestores pragmáticos, né? O pragmatismo é vai lá e faz. Se você faz um direcionamento pragmático, fica muito mais fácil você receber de forma pragmática essa vaga. Vou fazer uma brincadeira aqui, minha esposa pergunta, vamos comer alguma coisa hoje? Eu tô com vontade. Falei, beleza, do quê? Ela fala, você escolhe. Aí eu falo, pizza? Ela, pizza não. Falo, hambúrguer? Ela, hambúrguer não. Falo, esfirra? Ela, tá bom. Falo, esfirra de quê? Ela, não sei. Aí o frango catupiry, ela fala, ai, de novo? Porra, Bia, não é mais fácil tu falar, cara, eu quero comer esfirra de calabresa? Acabou, já tinha pedido, mano. E aí o que acontece? Eu tô contigo porque te amo. Porque você é uma pessoa difícil. Eu já tô desabafando aqui. Cara, o que acontece? O cara fala, eu preciso de um auxiliar financeiro. Beleza, acabou. O que é auxiliar financeiro? Auxiliar financeiro. Então, o que ele vai fazer? Ele é contas a pagar, ele é contas a receber, ele vai fazer o fluxo de caixa, o que ele precisa ter, qual é o estudo que ele precisa ter. Então, se você entregar algo já pronto, vai ser muito mais fácil você receber. Eu vejo que muitas vezes a gente perde tempo indo e voltando com a informação. Né? E eu até boto culpa no cartório, tá? Um dia desses eu te passei uma vaga lá da recepcionista, e toda vez que eu chegava, eu falava, o Luiz pediu mais uma coisa. E, pô, às vezes eu demorava 10 dias para chegar na empresa, velho. Falava, filha, pega o que ele precisa, me manda no zap, vamos colocar. E aí mandava metade da informação,
o Luiz respondia, às vezes demorava 7 dias para poder devolver a informação. Eu juro por Deus, Luiz, tinha várias vezes que eu tava lá, chegava e falava assim, e aí, como é que foi? Não foi ainda. Eu falava, caraca, Orlando, vamos embora, eu preciso dessa pessoa aqui. E tá muito legal lá, viu? Que bom, Tá cara. muito que legal bom. lá. Eu já aprendi com isso, porque já tive cliente que me apresentou a vaga e eu trabalhei com a vaga, entreguei o candidato e na hora da entrevista ele falou, não é isso que eu quero. E eu aprendi com isso. Falei, então tá bom. Então você vai desenhar, né, comigo o cargo e através do cargo a gente vai procurar exatamente o que você precisa. Qualquer cliente hoje da Tech de Consultoria, se não tem um descritivo de cargo, a gente não trabalha. E se não tem um descritivo, a gente monta. A gente ajuda a montar o descritivo bonitinho, tá? Assim, é essa a responsabilidade? São essas competências? É remuneração? É o salário? É benefício? É horário? Legal, vamos trabalhar com ela. Não tem erro. A gente tem uma assertividade muito grande. Mas eu aprendi com isso. Porque muitas das vezes você faz, né, o cliente ou é amigo, legal, vou trabalhar com essa vaga, e aí a gente entrega o melhor, que realmente a gente tem essa competência, mas muitas das vezes não é o que ele precisa. Então, quando você está muito alinhado, escrito, dentro do descritivo de cargo, cara, a assertividade é quase 100%. Fica mais fácil. Muito, né? muito mais fácil mesmo. E é muito comum a gente ver alguns, não erros, né, mas é a questão de alinhar a expectativa, que às vezes vai falar auxiliar financeiro. Beleza, o que ele vai fazer? Ele vai resolver o problema da minha empresa. Fala, cara, então ele não é auxiliar. Né? Auxiliar ele vai ajudar, ele não vai resolver. Né? Então é muito comum a gente pegar esse tipo de expectativa logo no começo e falar, você não acha que então de repente aqui não é auxiliar, vamos corrigir a função para tal? A gente consegue dar algum tipo de ajuda nesse sentido, né? Um ponto que o Luiz falou, recentemente com um cliente, ele colocou algumas responsabilidades, né, de um cargo mais analítico, para uma função de auxiliar, para salário de auxiliar. Eu falei, opa, aí não vai dar, não vai rolar. Eu não vou ter condição de entregar para você, não, mas essas são essas responsabilidades. Eu falei, sabe quanto custa esse profissional no mercado? Né? Você vai fazer eu perder meu tempo buscando esse profissional com essas competências para auxiliar essa atribuição. O que você quer é para analista, com esse salário, o que você quer para ele, para essa função. E eu entreguei para ele e falou assim, realmente, eu preciso de um analista. Aí eu falei, então vou procurar para você. Isso é muito louco, né, cara? Porque a gente tá falando de micro e pequena empresa e às vezes a gente não tá nem fazendo isso na maldade. Às vezes é na maldade. Mas às vezes não. Então o cara quer uma pessoa formada em Harvard, né? Que já tem experiência em Power Ranger amarelo e que ganha o valor de um estagiário. E não vai rolar, galera. Sim, o salário tá muito atribuído com as competências que esse cara vai te entregar. Né? Não adianta tu querer pegar um cara que já foi analista financeiro de uma empresa, por mais que ele esteja no mercado de trabalho porque ele foi desligado, etc e tal, mas pô, ele analisava, ele entregava os resultados de uma empresa, ele ganhava 4, 5 mil reais por tal, e não é porque ele está no mercado que ele vai conseguir, vai sujeitar a ganhar 1.500, 1.700, mas ele está parado. Ele está parado, mas ele tem o seu valor, né? Vamos pegar aqui, né, a vendedora que estava com você, né? Fiquei sabendo hoje, inclusive, né? Poxa, uma grande amiga minha, ela foi desligada de uma empresa, acho que não ficou um dia desempregada. Né? Tu já pegou. Excelente profissional. Já pegou. Excelente e, cara, muito bom pra ela, e não tão bom pra gente nesse momento, né, cara? Apareceu uma outra oportunidade pra ela, que, cara, façamos votos que ela seja muito feliz, com muito sucesso lá. Mas, cara, ela já pulou. Então, assim, o bom profissional, ele tem o seu valor. Então, como é que é isso? Quando um cara chega pra você e fala, eu preciso de um analista financeiro que me entregue mensalmente o fluxo de caixa, que faça o valuation da empresa e eu vou pagar o salário base de R$ 1.420. Como é que vocês respondem para esse cara? O que vocês fazem? É alinhar a expectativa, né? É deixar claro. O jeito que nós estamos conversando aqui é o que eu faço com o cliente. Sento com ele e falo, olha, isso aqui que você espera não é esse profissional que vai te atender, é o profissional X que vai te atender. Esse profissional X, a média da Baixada Santista no teu segmento é tal, tá aqui, ó. E aí, vê se quer seguir ou não. Ou você vai ajustar as atividades,
Né? E também pode ser falar, cara, não tem orçamento para aumentar, o que eu tenho, o que eu posso pagar é isso. Fala, cara, então beleza, então vamos ajustar aqui, em vez dele te entregar o valuation, não sei o que, vamos fazer, ele faz um contas a pagar e receber ali, te dá o relatório disso e você depois monta. Né? Então acho que são alguns ajustes que tem que ter. Não, e é o que você falou, a maioria das vezes não é na maldade. A pessoa, todas as empresas têm um orçamento limitado ali. Né? Não dá para você contratar por R$10.000 o auxiliar. Não faz sentido. E tem alguns cargos que são realmente mais fartos de mão de obra qualificada. Então a gente consegue entregar uma mão de obra melhor por um custo menor. Existem outras que são escassas no mercado. Pô, aqui eu tenho funcionário pra gente aqui do coworking da manutenção que eu não consegui fechar a vaga ainda. Por quê? Porque precisa manjar de ar-condicionado. E eu sei que ar-condicionado é uma área que paga mais. Né? Então, já está na minha expectativa, ok, vou demorar mais, talvez venha uma pessoa que tem o curso, mas não tem experiência. Então, a gente tem que alinhar a expectativa do que a gente tem. E eu acho que essa minha vivência nessas duas pontas, né, de ter equipe, de ter o processo seletivo na mão também, me dá uma clareza e eu acho que eu consigo transmitir isso de uma forma legal, porque é o que eu espero também. Né? Então, enfim, acho que esse ramo de empreendedorismo, né, essa onda de empreendedorismo que a gente está vivendo, 10 anos que a gente está vivendo assim, o empreendedorismo muito forte, né, a moda do empreendedorismo, que virou uma moda, ele, inclusive, na minha opinião, tá, se eu estiver errado, me corrijam, ele dificultou um pouquinho também a contratação de mão de obra. Por quê? Vamos pegar você está procurando um cara para fazer o marketing da tua empresa, você tem que colocar alguém dentro, aqui é interno. Legal. O menininho bom de marketing, sabe fazer uma rede social, etc e tal, se ele pegar ali, e eu tô falando um cara simples, um cara que tá começando agora, se ele pegar ali, souber fazer, for comprometido, e ele cobrar peanuts, semana que vem a gente vai falar sobre marketing, tá? Se ele cobrar R$500 da rede social do micro pequeno empresário, é baratíssimo, né? Mas ele tá sozinho, ele mora com os pais, etc e tal, ele consegue 5 clientes fáceis, se ele faz um trabalho bom. Esse menino já tá ganhando R$2.500. Sim. Ele pegar 10 clientinhos, já tá ganhando 5 pau. E aí o que acontece? Você quer chamar um cara para ser teu auxiliar de marketing, para cuidar da tua rede social em tempo integral, mas você quer pagar para ele um valor até razoável, vai, R$2.000 e poucos. Não, você vai... Tá, só que ele lá fora consegue fazer mais. É isso que acontece, por exemplo, com o cara da manutenção do ar-condicionado. É o que acontece hoje com uma porrada de tipo de... Até além mesmo financeiro, tá? Além do cara que empreende, Barreto, hoje tem o Uber, hoje tem vários outros aplicativos aí, que eu não vou saber citar de cabeça, mas que a gente acaba concorrendo de uma forma indireta, porque o cara prefere ter a liberdade de orar. É incerto? É incerto. E o pessoal lida bem com isso, cara. Mas acontece. É muito importante o que o Luiz está falando, porque a gente faz o processo seletivo e o candidato ele está fazendo Uber, ganhando seus 4, 5 mil reais, e a vaga, dentro do perfil dele, né, que ele já tem essa experiência, está pagando R$2.500. Ele fala. Quando eu estava sem carro, eu usava muito Uber, né? E aí, um Uber melhorzinho, tu falava com ele, aí, cara, quer virar meu motorista, pá, não sei o que lá. E aí o cara topou, morava perto da minha casa e me levava pra tudo quanto é lugar. O cara era caldeireiro da Usiminas, velho. Ele vazou da caldeiraria pra ser Uber. Ele falava, cara, agora eu trabalho no meu ar-condicionado, tá ligado? Ele trabalhava, mano, então ele tirava seus 6 continhos. Ele fala, cara, não quero outra vida, almoço em casa... E tudo. Isso. E é louco, cara. Porque, assim, isso é frequente, viu? Dá 6 conto. Que o cara tira ali, lógico. Mas, porra, velho, às vezes o salário registrado, que hoje em dia a gente tem vários processos, se a gente for falar disso, né? Porque o salário é aquele negócio, né? O salário de 2.000. Você, empresário, tá pagando de 3 para cima para manter ele lá. Ele tá recebendo 1.700. Pô, cara, tu pagou 3.000 para ele receber 1.700. A gente sabe esse ponto. Então não dá realmente para o empresário também ficar aumentando o valor dele de forma... Né? Quiser o empresário pagar 3 pau, ele receber 3 pau. Claro. Certo? Seria muito melhor para todo mundo, mas não é assim que funciona. É por isso que tem muitas empresas hoje que têm contratado no sistema PJ. Né? Muitas empresas, você não faz ideia, né? Porque
profissional, ele tem a abertura, né, do MEI lá, bonitinho, e ao invés de ele receber seus R$ 2.500, a empresa paga 3.000, 3.200. E muitas empresas estão realmente migrando, né, para esse modelo aí de contratação, e os profissionais têm aceitado bastante esse desafio. Então, eu tenho contratado, não sei você, Luiz, mas tenho contratado muitos profissionais no sistema PJ, né, com uma remuneração um pouquinho maior. O que legalmente não é correto hoje, Então, né? mas muitas empresas hoje têm migrado para contratação PJ. E assim, até cargos administrativos, não cargos operacionais. Administrativo para cima, o modelo de contratação tem sido bastante PJ. Quem começou com isso muito foi a tecnologia da informação, né? Os desenvolvedores de software, etc. e A tal. pejotização veio por aí, né? Veio Pela por aí. área de TI e foi migrando. Cara, eu acho terrível essa questão do governo onerar quem gera emprego, né? Acho que é Pois é. uma discussão maior aí depois, mas eu não recomendo para os meus clientes que façam PJ. O risco é muito alto, né? No fim, a conta não vale a pena. É ruim para o funcionário, porque ganha menos? É ruim para o funcionário. É ruim para o empregador que paga mais? É ruim para o empregador que paga mais. Mas se é a lei, em algum momento você vai ter problema. E a hora que vier, a paulada pode ser tão forte que você não vai aguentar ficar em pé. Né? Então, eu acho que é um risco que a gente não recomenda, cara. Pra ser sincero, assim, até evito pegar PJ, porque eu sei que no futuro vai vir, pô, mas você selecionou. Mas, cara, É uma coisa muito louca isso, porque eu acho que eu nasci como consultor assim, sabia? Porque hoje eu digo que eu sou gestor administrativo de 30, 40 empresas. O que acontece? Eu sou a diarista dos empresários, entendeu? Uhum. Então eu tô contigo 2 vezes por mês. Eu vou lá, tu deixa todos os pepininhos numa caixinha, tu vai me chamando no WhatsApp, a gente vai resolvendo, eu sento lá, resolvo e volto daqui a 15 dias. E aí sim, não caracteriza vínculo empregatício algum, né? Cara, eu vou lá, eu tenho um contrato contigo, eu não tenho horário para entrar, não tenho horário para sair, meus horários são muito malucos, hoje eu te atendi segunda, na outra vez eu vou te atender na quinta-feira, etc e tal. Quando você começa Frequente? a trabalhar a PJ, sempre no mesmo local, mesmo horário. você tem 4 características Quais do são? vínculo, né? Que é subordinação, ou seja, você recebe ordem direta do seu empregador. Onerosidade, que é pagar, né? Você ter o pagamento ali. Habitualidade, Jornada ou seja, ir todos os dias. Sim. E pessoalidade, ou seja, é você não pode mandar um terceiro no seu lugar, tá? Se você tem esses 4 pilares aí do vínculo, você tem vínculo trabalhista. E isso, cara, é muito comum a gente, com 3, 4 perguntas, matar se tem ou se não tem, né? E se a gente que é consultor e não é juiz da área faz isso com uma facilidade, imagina quem é juiz que faz isso o dia inteiro, todo dia. Pois é. Né? Então, assim, é muito difícil você descaracterizar isso depois na justiça do trabalho, se você tem. Em contrapartida, cara, não estou dizendo que é para fazer isso ou não, mas assim, em contrapartida, os empresários eles sabem e aceitam o que a gente chama de passivo trabalhista. Então o cara fala, não, beleza, eu vou assumir esse passivo trabalhista. O que é o passivo trabalhista? São as coisas que você sabe que por lei não estão coerentes, mas você assume e naquele momento alguma coisa, o risco. Toda empresa que eu conheço na vida tem passivo trabalhista, tá? Cara, aquele lance, velho, o cara tá fazendo tal coisa. Ele foi pago pra fazer uma coisa. No dia a outra pessoa faltou, você fala, cara, vai lá e cobre a pessoa. Não, mas aí eu tô em dupla jornada, dupla função e bibibi, bobobó. Cara, acontece, tá? Então o passivo trabalhista. Qual é o nosso trabalho como gestor e como empresário? É mitigar, reduzir o passivo trabalhista do cara. Eu nem falo eliminar, porque eu acho, com as leis que a gente tem nesse país, eu acho praticamente impossível tu eliminar o passivo trabalhista, mas você tem que mitigar. Então você tem que tomar muito cuidado com a pejotização. Que, de novo, eu acho que isso aqui é uma coisa porque a gente está muito atrasado, a verdade E é mais essa. importante do que mitigar risco é você ter clareza do risco, né? Você Perfeito, saber do perfeito. risco, você assume se você quiser, Perfeito. mas você ter clareza desse risco acho que é o mais importante. E é o que o Eliseu faz muito bem, né? O Eliseu chega e fala assim, é isso que você quer? Ó, tá aqui, ó. É assim que funciona. Né? O pessoal tem sim, eu tenho visto que o pessoal tem colocado cargos de liderança dessa forma, num acordo mútuo,
né? Mas é aquele negócio, daqui a 3, 4 anos ninguém lembra do acordo, que às vezes foi até o colaborador que pediu isso, etc e tal. Sim, isso né? É muito comum isso também. Principalmente quando tá no seguro-desemprego, né? Fala, pô, Pois é. será que dá pra ficar sem registro um tempo? Ih, muito Isso. comum. Mas isso acontece com frequência também. É raro, mas acontece muito, né? Sim. Legal. E galera, eu tenho algumas perguntas aqui, né? Eu acho que a gente já até respondeu essa, mas só pra gente pegar. Para uma vaga, quantos eu preciso recrutar para ter certeza que teve uma boa amostra? Então pensa que tem uma vaguinha aí. Quantos currículos vocês pensam já em pegar no topo até chegar na entrevista? Posso? Eu acredito assim, depende muito do perfil, mas em média, uns 15 currículos você consegue já ter um filtro, né, para você chegar aí em 3, né, perfis bem alinhados aí dentro da expectativa da empresa. Lógico, quando eu falo aqueles 500, realmente, que tem muitos candidatos procurando, né, trabalho, mas quando você tem alinhado, né, o descritivo do cargo, né, você tem a missão, visão, os valores, você sabe exatamente o que a empresa quer e você já tem os currículos dos candidatos, 15, você tem um filtro muito interessante para você trabalhar com essa vaga. Então, no mínimo 15 seria isso? No mínimo 15. A gente depende muito da vaga, né? Tem por isso vaga que eu você falei. precisa de um pouco mais, vaga que você precisa de um pouco menos. Aqui a gente trabalha com no mínimo 30 pessoas por processo seletivo. Aqui a nossa média é essa. Então, eu acho que com 30 você consegue fazer um filtro legal aí, enfim. E às vezes, se for muito qualificado, você não consegue achar nem os 30, né? Muitas Aí vezes. Muitas vezes. Muitas vezes a gente tem que fazer com menos porque os pedidos ali de qualificação não condizem com a expectativa dos candidatos, né? Então, tem que sempre ter também um razoável. E eu acho que o mais importante para nós, né, no caso de sermos consultores, é ter essa transparência também com o cliente. Né? Deu uma semana e você vê que não tá indo, tem que pegar o telefone, ligar pro cara e falar, olha, infelizmente tua vaga tá fora, cara. Vamos identificar aqui o porquê. A primeira coisa, quando o cliente ele solicita o trabalho, em quantos dias você vai entregar? Falei, em média 15 dias, mais ou menos em 15 dias. O que acontece, o Luiz falou, em 5 dias realmente tá difícil, né? A gente joga de muito transparente com o nosso cliente. Não tem condição de entregar. Ou então a gente muda um pouco o perfil, ou então a gente verifica outras possibilidades, porque senão, dentro do prazo, a gente não vai entregar para você. É verdade. Legal. E como atrair talentos, cara? Como é que eu consigo atrair talento para minha empresa? Isso é legal, cara, porque a gente vê hoje muito comum o negócio reforçar a marca empregadora e não sei o quê. É muito bonito isso, né? É muito bonito, cara. A verdade é que o cara que trabalha, a grande maioria, quer uma empresa que ele tenha a possibilidade de crescer, que pague ele em dia e que tenha um ambiente de trabalho bacana. Eu acho que se você tá alinhado nesses 3 quesitos, sua marca empregadora é forte, independente de conhecerem ela ou não. Né? Eu acho que esse é o caminho aí prático pro pessoal colocar em... Justamente. Então, quando eu vou, né, procurar o candidato, eu já ofereço eu já vendo a imagem da empresa para ele, para o candidato, né? Seja Instagram, seja LinkedIn, seja o site, e aí já ofereço um pouco do tempo que ela está no mercado, né? Como ela está, né? Como ela trabalha, quais são os valores e a missão dentro da empresa. Então, eu faço com que a cultura já entre no candidato, eu prego igual um peixe, né? Eu costumo dizer que num processo seletivo tem que ser um bom pescador, né? Você tem que ter paciência e quando você vê realmente que é a pessoa certa, aí você fisga ele e você entra dentro do processo para inserir na empresa. Cara, eu achei legal isso aqui. Pagamento em dia e um valor interessante. É o ganha-ganha, cara. Sabe assim? Você tem que pensar. Se você ler o livro Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer, ele fala para tu reduzir custo em um monte de lugar. Mas chega na hora de pagamentos, ele fala, paga bem os talentos. Paga bem os talentos, que tu vai ganhar muito com isso. Então, assim, eu carinhosamente chamo esses caras de vingadores, né? Do próprio filme, né? Pô, cara, eu posso confiar no cara, o cara é bom tecnicamente e comportamentalmente, é aquele cara que me defende quando as pessoas estão falando mal pelas minhas costas. Esse cara é um vingador, cara. Esse cara tem que ser remunerado de acordo, ele tem que ganhar bem para ele ficar feliz. Esse é o primeiro ponto. Pagamento em dia e, cara, um valor legal.
Pô, de repente não é o momento da tua empresa, mas se eu tô falando para aquele que quando o momento é da tua empresa e tu tá ali realmente sendo um pouquinho, né, avarento, digamos assim. Segundo, o ambiente. Você falou tudo, né, cara? A tropa é o espelho do comandante. Cara, como é que é trabalhar na tua empresa? Umas pessoas acordam e falam, pô, que legal, vou trabalhar hoje, e os caras acham que é o inferno. Ouviu a música do Fantástico, que existe isso, né, cara? Tem gente que ouve a música do Fantástico e chora, velho. E chora, mano. Por quê? Porque vai trabalhar num lugar ruim, num lugar nada a ver. Como é que é isso daí, cara? Então, se o ambiente for bom. Agora, crescimento. Essa parte é muito legal. E faz pouco tempo que eu caí essa ficha, tá? Acho que faz uns 2 anos. Eu falava, cara, sabe qual é o problema da micro e pequena empresa? Às vezes o ser humano cresce mais que a empresa rapidamente, aí não tem vaga para ele. Então acontece isso, poxa, a pessoa vai ficando boa, e chega um momento que ela vale mais, só que eu como empresa não posso pagar que eu sou uma micro e pequena empresa, aí ela sai. Até que há 2 anos atrás eu comecei a abrir sociedade das empresas. Entendeu? 5%, 10%. Olha as oportunidades. E isso ficou muito legal, cara. Se você pega uma pessoa muito boa, comportamental, você faz um contrato, inclusive até alguns contratos que depois você fecha o seguinte, ó. Detalhe, eu não dou nada pra ninguém não, tá? 5% eu não dou, eu vendo. Falo, quer comprar? 5% no valuation custar isso, você vai conseguir me pagar no futuro. Então o teu valor, o teu salário é esse, eu vou te descontar isso, mas se amanhã tiver algum arranca-rabo, tá em contrato isso, eu compro a tua parte de volta. E aí eu vi, cara, abriu um mar de possibilidades, cara, de pessoas que falam, pô, peraí, então eu posso estar aqui hoje, então é muito legal. O que vocês acham disso? Isso é uma coisa bacana, é uma coisa que também, como a pejotização, a gente tem que ter um certo cuidado. Cara, eu acho que isso tem que estar ligado à tua estratégia de remuneração. Eu tenho um cliente que tem 10 funcionários na mesma posição, tá? Seja a posição que for aqui. Vamos colocar garçom, por exemplo. A gente tem o garçom, que é o garçom que vai ser o cara que atende bem, que os clientes voltam por causa dele, que é o cara que faz o upsell, que vende um ticket médio muito maior que os outros. Você acha que esse cara vai ser assediado por outros restaurantes? Com certeza vai, em algum momento. Por outro lado, ele olha para os colegas que não fazem a mesma coisa, que não dão o mesmo resultado e eles estão ganhando a mesma coisa. Você acha que é justo? Né? Então, acho que a tua estratégia de remuneração tem que prever esses casos. Primeira coisa, é garçom? É garçom, mas você tem que ter o garçom 1 que te dá o resultado tal, o garçom 2 que te dá o resultado X e o terceiro que é o suprassumo. Né? Acho que isso é importante. Acho que a questão da sociedade também é interessante. De repente, se você é refém de uma pessoa, né? E, enfim, a tua estratégia de crescimento é essa, é melhor você ter um bom parceiro do que um bom concorrente. Porque em algum momento ele vai ver que você está ganhando dinheiro nas casas dele, ele vai sair e vai montar dele. Né? E aí vai levar boa parte, talvez, até dos teus clientes. Então, acho que mais vale um bom parceiro do que um bom concorrente. Muito legal isso daí, cara. Muito legal. E essa parte, né, do garçom 2, garçom 3 é muito importante. Tem gente que coloca ali o garçom 1 com salários diferentes. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim porque vai mostrar que é a mesma função. Se um pegar o outro ali, né, é causa-ganha tranquilamente. Equiparação salarial para todos os outros. Salarial para todos os outros. Agora, se você fizer lá E aí vem o tal do plano de carreira. Mas plano de carreira é só para grande empresa. Não, meu parceiro. Muito pelo contrário. Se você começar pela pequenininha, fica mais fácil você ir crescendo teu plano de carreira. Então, pô, tem pouca gente. Legal, começa agora. Não é isso? Vocês fazem plano de carreira para micro e pequena empresa? Sim. Normal? Muito comum. É muito importante. Independente do tamanho, né, da empresa, né, pequena, média ou grande, a empresa, ela acaba retendo os profissionais quando ela tem um plano de carreira bem definido, né? Esse plano de carreira com algumas métricas, né, serem medidas, seja por indicadores de desempenho, seja por uma avaliação de desempenho, seja comportamental, técnica, seja por um processo aí de testes vocacionais. Então, você consegue colocar alguns indicadores, né, e gatilhos para você medir esse plano de carreira e dentro de um determinado período, seja semestral ou anual,
você mostrar, né, para esse colaborador se ele está pronto para subir de nível, ou então por que ele não subiu. Independente do nível da empresa, é muito importante, né, porque fica de forma muito clara e transparente, né, para você reter seus colaboradores. Deixar eles mais engajados com você. A Deloitte, né, solta anualmente uma pesquisa de RH. E há uns 4, 5 anos já, a maior causa de pedido de demissão é a impossibilidade de crescimento e não salário. O salário é a terceira. Né? O primeiro é impossibilidade de crescimento, o segundo, clima organizacional e o terceiro é salário. Então, muitas vezes a gente está preocupado também com salário e não é o principal. Isso para retenção, né? Não para atração. Isso aí. Cara, e é muito louco, né? Eu pego muito no pé para o empresário fazer feedback frequente. Né? Eu falo, tem gente que não faz o feedback anual, não faz no ano, velho. Aí eu falo, ó, cara, dependendo do tamanho da tua empresa, tem que ser semestral, né? Eu gosto de trabalhar, de repente, 3 ou 4 no ano, alguma coisa assim. Qual é a periodicidade para fazer realmente um feedback formalizado, tá certo? E aí, lógico, dependendo do tamanho, você que é o empresário vai fazer com os líderes e os líderes vão fazer com seus colaboradores, certo? De repente vai, por exemplo, pegar o Marcão da Baratão da China, já fica difícil para ele fazer feedback para todos os colaboradores, né? Então, tem ele todo faz... mês lá. Eu que ajudei ele a fazer. Mas ele faz com todos? Não. Não é ele, né? Isso, as lideranças de cada falando. loja fazem com o pessoal da loja e dentro do CD... E ele faz com os líderes. Ele faz com os líderes. É isso. Exatamente. É todo mês lá? Todo mês. O feedback ele tem que ser constante. Todo mês. Eu recomendo para todos os clientes. Mensal? Cara. Mensal. Porque dali você tem um histórico. Quando você for fazer a avaliação de desempenho, você bota isso aí num gráfico, você tem a curva, se o cara tá subindo, se o cara tá descendo, onde que o cara precisa melhorar. É visível, né? Eu brinco muito com o meu sócio, cara. Ele é um cara que ele gosta muito de informação. Ele tem muita informação. Qual deles, Osmar? E aí ele às vezes eu apresento alguns números, ele fala, cara, mas isso é dado, isso não é informação. Né? E de fato, cara, o que adianta você ter o dado lá do feedback como foi? Não é informação. Agora a informação é se o cara tá melhorando ou se o cara tá piorando, pô. Né? Isso é informação. Você vai trabalhando durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Até para você dar uma continuidade, né, com o colaborador na empresa, ou então para você ter a oportunidade de desenvolvê-lo melhor, né? E quando você entra numa avaliação de desempenho semestral, você já aparou a grama. Você não deixou a grama crescer. E ele já sabe exatamente o que vai acontecer no feedback. Então, o que o Luiz falou tem muito sentido. Você precisa trabalhar constantemente. Tem algumas empresas que acabam trabalhando, né, com feedback semanal. E tem um teste muito fácil, cara. Pega o seu funcionário e manda um embora hoje. Um que tá indo mal. Se ele ficar surpreso é porque você não faz direito. Simples assim. E aí entra um ponto importante, porque a maioria dos profissionais que são desligados da empresa, o que eu fiz? Eu nunca tive um feedback, né? A maioria das empresas acontece isso, por isso que precisa sim ter um feedback. O mensal é interessante, mas as empresas hoje têm trabalhado bastante semanal, até para ela ter um tempo melhor, né, de maturar e desenvolver o colaborador. Legal, eu acho que é o ideal, né? Mas vamos para a realidade do empresário ali que está, né, chupando cana e assobiando ao mesmo tempo. Quanto tempo, assim, no mínimo, vai? Trimestral? Dá para rolar? Ou vocês não abrem mão? É mensal? Sabe qual é o problema, Barreto? A periodicidade é o tempo que ele precisa para corrigir as coisas, cara. Porque se o colaborador não souber que ele está indo mal em algum ponto e bem em outro, como que ele vai fortalecer aquele comportamento ou reduzir aquele? Né? Eu acho que esse tipo de informação é muito importante. De repente ele pode não formalizar, mas ele faz, né, constante isso informalmente. Beleza, ele está passando informação. Eu acho que mais importante do que um tempo para ser formal é você ter acesso à informação. É o colaborador ter consciência se ele está indo bem ou mal. Não, isso temos. Porque uma coisa que eu sou apaixonado é indicadores, tá? Eu sou apaixonado. Então as pessoas têm as suas métricas, elas recebem, mas é aquilo que Osmar fala. Osmar fala, velho, peraí, tá aqui o dado, mas cadê a informação? Então, assim, eu entrego mensalmente todos os dados para todos os colaboradores, a gente faz as métricas. Uhum. Mas eu realmente não vejo no momento, né, e preciso até trabalhar para isso, saindo daqui, porque eu aprendo muito com vocês, né, ter o tempo hábil para fazer isso mensalmente.
Mas uma empresa que não está fazendo anual, vamos fazer trimestral, já fica bom? O formalizado, tá? Eu tô dizendo formal. É porque a gente nem tá falando formalizado. Você pode dar um feedback num café. Não, aí é mensal. Não, Aí eu ele tô faz falando exatamente. mensal formalizado. Não, Formalizado. esse informal Não, é pau. Às vezes pau. no dia a dia. né? Exatamente. Pegar no pulo. Eu Pra acho, pegar no pulo. eu acho que o formal mesmo, semestral, ele... quando você trabalha o informal durante o período, né, semestralmente, o formal, você consegue ter uma assertividade muito grande. Eu entendi que é o ideal e é perfeito. Mas veja, são coisas diferentes, né? A avaliação de desempenho, que é uma coisa maior, mais detalhada, onde você vai tomar um tempo maior para fazer, eu concordo em fazer até semestral. Acho que tá ok. Agora, um feedback que você vai gastar ali meia hora, 40 minutos, às nem vezes, isso né? às vezes. E se você formaliza, você tem aquilo por escritos, fica muito fácil você evidenciar. Perfeito. É de repente colocar na cultura o seguinte, um papo de 20 minutos numa sala com cada um. É isso aí. Legal, legal. Pô, essa foi uma pá. 20 mil, obrigado. Por exemplo, vamos pegar a Calito que a gente trabalha lá, tá? Sim. Cara, eu então vou ter o contato com o feedback com o próprio Luciano, 20 minutos, e com as 3 gestoras, 20 minutos ali. Então eu perdi o quê? Perdi 1 hora e pouquinho. E elas vão fazer 20 minutos com a sua equipe. Com seus colaboradores. Dá pra fazer, dá. Dá. Eu acho que entendi. Aí a avaliação de desempenho é uma coisa mais parruda, a gente faz semestral. Legal. Cara, vamos provocar, né? O desemprego no país e bibibi, bobobó. Cara, na boa, tem desemprego pra gente boa? Não. Mas depende muito da qualificação, depende muito... Depende muito da expectativa. da expectativa também, né? sabe? Existem Mas, vagas que tem mais candidato do que vaga. E existem vagas que tem mais vaga que candidato. Isso aí. E aí Mas o cara vai que é escolher. bom, o cara que é bom, ele... Se ele quiser, depende da vontade do profissional. Não, mas aquele cara que tá procurando emprego, etc e tal, entendeu? Se o cara é bom, ele não tá desempregado. Ele não tá desempregado. É isso o bom não que tá eu desempregado. vejo, Concordo. cara, na É isso aí. boa, mano. Muito pelo contrário, cara, a gente tá correndo atrás de gente. É que na maioria das vezes, aí eu vou perguntar pra vocês da geração, porque muito se fala da geração, né? A geração que é muito imediatista. A geração Z. Eu, por exemplo, né, fui pegar um estagiário de direito pra doutora Vanilda, arrumou um menininho bom, etc e tal, fechamos, o menino me ligou, posso falar com você? Posso. Era uma bolsa, né? Sei lá, um salário mínimo e tudo. Ele falou, eu falei com meu pai aqui. Meu pai falou para eu não ir por menos de R$2.500. Aí eu falei, amigo, eu não consigo agora, né? Muito obrigado, pá. Mas foi muito louco, porque fechou, a gente fez um processo com a Nube, que é até uma muito forte com estagiários. Eles chama uma pessoa legal, o cara... Até a forma infantil que foi falar, né? Eu falei com meu pai. Esse dia saiu aí, né? Saiu nas redes sociais que tem pai que tá indo na entrevista com os filhos. Sim, nos Estados Unidos está acontecendo muito isso. E aí, o que vocês querem dizer isso aí mesmo? Porque eu não acho que existe desemprego para pessoa... Vou até melhorar. Para pessoa boa e comprometida. Tá. Entendeu? Não. Eu acho assim, mesmo o cara é bom tecnicamente e o cara é comprometido. O cara vai entrar, o cara vai botar pra moer. Eu lembro que uma época eu falava assim, velho, logo quando eu fiquei desempregado da DHL, eu falei, mesmo eu não fico sem emprego. Não diminuindo trabalho nenhum, cara, mas eu me torno um caixa de supermercado, um assessorista de posto tranquilamente, mas eu tenho certeza que eu vou ser o melhor caixa de supermercado, melhor assessorista de posto. Inclusive eu tenho uma grande amiga minha, que hoje ela é compradora do grupo Pão de Açúcar. Quando ela foi minha aluna, ela era caixa do Big, velho. A mina é compradora do Pão de Açúcar hoje, cara. Olha que legal. Esse profissional, ele é disputado no mercado. Esse profissional, ele é disputado no mercado. Ou seja, ele está empregado, mas sempre tem um Eliseu, sempre tem um Luiz de olho nesse cara. Eu fiz uma seleção para gerente de RH de uma empresa de grande porte aqui da Baixada. E aí convocamos algumas pessoas, muita gente a gente acaba conhecendo, né? Porque aí é a nossa área, então a gente já tem mais proximidade. E chamei algumas pessoas para entrevista, fizemos todos o processo normal. E aí uma delas, parecia, né, muito competente, com todos os traços comportamentais que a gente buscava, com tudo. Cara, era um salário de R$15.000. Para nossa região não é um salário baixo, né?
Mas ela veio de uma outra empresa da área portuária e na área portuária paga-se mais. Sim. Né? Então ela veio de quase 30 mil reais de salário. E aí você vai oferecer para ela a vaga, ela foi a que ganhou ali, né? Que conseguiu conquistar. E ela falou, cara, não quero, obrigado, por esse salário eu não vou. Né? Então assim, ela é uma pessoa que fica super competente, mas estava desempregada por opção dela. Né? Por opção. Tô falando daquela pessoa que quer voltar pro mercado, entendeu? Aí eu acho que é essa a questão, assim, se a pessoa está disposta a aceitar a redução salarial, se a pessoa tá, cara, esse cara não vai ficar 10 dias desempregado. Só tem uma observação, que muitas das vezes esse profissional ele busca uma empresa como trampolim. Ele está desempregado, exemplo, né, dessa profissional que ganhava 30 mil reais, submeteu a ganhar 15 mil por um período de 3, 6 meses, e aí o mercado começa a aquecer, vem uma oportunidade e ela troca. Por isso que também às vezes é muito importante, na hora de uma decisão, né, contratar uma pessoa muito qualificada, se vale a pena a gente contratar por 15 mil reais, porque a gente corre o risco dessa pessoa iniciar um projeto e depois 6 meses deixar a gente na mão. Então, perfeito. Pessoal, eu tenho mais 2, 4, 6 perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir fazer hoje. Fica já pro próximo convite, né? Estamos à disposição. Fica né? pro próximo convite. Excelente. Cara, deixa eu falar o seguinte, então. Eu vou passar a palavra para vocês. Eu vou pedir o seguinte, vou pedir para vocês trazer, cara, uma mensagem para o empresário, mas uma mensagem pragmática. O que ele pode realmente começar a fazer depois que ele ouvir a gente, tá bom? Se você pudesse dar uma mensagem para o empresário falando de recrutamento e seleção, qual seria? Luizão, começa com você. Cara, eu acho que ser estratégico é o primeiro ponto. E o que é ser estratégico no processo seletivo? É você definir o que você quer para você acertar o que você precisa. Né? Então, dedica um pouquinho de tempo, pensa no perfil, pensa nas habilidades, pensa na questão comportamental, o que você espera da pessoa, vê se isso está alinhado com o mercado, e aí você vai conseguir ter clareza do que você busca para poder encontrar a pessoa certa. Maravilha, maravilha. Manda aí, Eliseu. Eu vou nessa linha também, que é importante ele entender, né, o papel, qual é o descritivo, qual é a função, né, quais são as competências, né, o que esse profissional ele precisa exatamente, né, para que ele realmente tenha sucesso no processo. Então, se ele conseguir entender, né, o papel desse profissional que ele precisa, certamente ele vai ter um bom profissional trabalhando para a empresa dele. Perfeito, perfeito. Eliseu, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, Tech de Consultoria, seja Instagram, LinkedIn, Facebook, né? TECTH Consultoria, e aí vai nos encontrar lá, a gente... Vai ser muito legal aí o pessoal seguir as nossas redes sociais. Tech de Consultoria. Tech de Consultoria, beleza. Luizão, como é que o pessoal te encontra? Maxi Recursos Humanos, também em LinkedIn, Instagram, Facebook ou maxrh.com.br, lá no site também tem os links. Maravilha. Algum recado final? Agradecimento. Poxa, que momento legal, prazeroso conhecer o Luiz, uma pessoa, puxa... muito ímpar, né? Uma pessoa com bastante conhecimento, você já conheço, muito legal aqui, estou à disposição para outras vezes aqui para a gente compartilhar nossos conhecimentos. Show de bola. É isso aí, cara, agradecer a oportunidade, o convite, prazer, Eliseu, em te conhecer. Demais. Cara, e é isso. Luizão, a casa é sua, o podcast é dele, tá ligado? Então finge que a casa é sua. Meu amigo, e vocês me encontram no Rafael Barreto MGP no Instagram, no podcast como especialistas em gestão. Se você precisar de recrutamento e seleção, vai lá, vai aparecer o Eliseu da Tech de Consultoria, vai aparecer o Luizão da Max RH, e se você precisar de consultoria empresarial, esse cara sou eu. Muito obrigado pelo dia de hoje, um grande abraço e valeu, valeu, valeu!